Senhoras e senhores, eu sou o Tadeu Rodrigues. Esse é o podcast literário Rabiscos. Obrigado você que está aqui comigo mais essa terça-feira, nesse ano bem especial que começou com tudo. Quero agradecer mais uma vez a Ana que gravou com a gente o episódio passado, que foi lindo, que a gente falou sobre tristeza, a gente falou sobre o novo livro dela. Então, quem não ouviu e quiser ouvir uma divagação bonita e poética sobre a solidão, sobre o amadurecimento, volta lá e ouve, porque vale muito a pena. E obrigado. Eu tenho esquecido de falar do meu livro aqui também para vocês, mas lembrando que no link aqui do episódio, eu sempre deixo o link para conhecer, eu sempre deixo o site aqui para conhecer o meu livro, depois que as luzes se apagam, que saiu pela editora Nossa. Então, quem quiser dar uma força, conhecer, comprar, ler, depois trocar ideia, por favor, será uma grande honra para mim. Continuamos com o Clube de Conto da Editora Reformatório. Tá muito legal, ainda dá tempo de você participar. Para esse mês de abril. Esse mês de abril, a gente vai ter um conto, né, da Michele Provenci, que é um livro lindo que ela tem de contos, que saiu pela Editora Reformatório. E a gente vai discutir ele, um dos contos, aqui no clube. Beleza? Quero deixar meu abraço aqui pro Marcelo Nuccelli, querido parceiro aí dessa loucura toda que a gente tem. O livro da Michelle chama Marinheira de Açude. Muito bom. Ainda a gente está sorteando dois clássicos no perfil do Rabiscos, uma parceria com Wesley Barbosa, escritor querido, que é da periferia de São Paulo. A gente está sorteando um box da Kozak Naif, do Guerra e Paz, do Tolstói. Aquela edição maravilhosa. Tem lugar aí que ela tá saindo por R$ 4.000 no estante virtual. Tem lugar que tá vendendo por 2, por 1.000. É uma edição linda. E também o box Em Busca do Tempo Perdido, do Marcel Proust, que saiu pela editora de Ouro. Então nós estamos doando esses dois boxes através de um sorteio. Para seguir a regra, apenas pelo Instagram, comentar lá no post a sua cidade, o seu bairro, seguir os perfis do Rabiscos e do Wellington Barbosa. E dia 28 de abril vai ter o sorteio. E é isso. Quem quiser participar, ainda dá tempo. Beleza? Se você está ouvindo a gente no Spotify, por favor, dá 5 estrelinhas pra gente aí, ajuda demais, ajuda a distribuir e ajuda a gente a ficar aí também em destaque. Se tá ouvindo no Deezer também favorita ou no iOS, também ajuda a gente. Beleza? Hoje o nosso papo é com o Eleazar Venâncio Carrias, que nasceu em 77 no interior do Pará. O Eleazar é mestre em educação pela UNB, atualmente faz doutorado em educação na Federal do Pará. É autor do livro de poemas Quatro Gavetas, Regras de Fuga e Máquina, que saiu agora pela editora Urutau. Agora não, 2021, que eu conheci agora. E esse novo livro, A Máquina, vem de indicação aí, a semifinalista do Prêmio Oceanos, finalista do Prêmio Mix Literário de 2022. Traz poemas bonitos, como se uma conversa entre poeta e a sua consciência. Poesias de algo a se lembrar, alguma nota e um tanto de história, um tanto de política, né, dentro do que o Eliezer se propõe com esse livro, e a gente vai falar sobre ele. Eli, seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado, Tadeu. Um prazer estar aqui. O podcast Rabiscos é um podcast que eu já acompanho há algum tempo. Gosto muito do seu estilo de conversa. Os convidados são sempre maravilhosos e é uma alegria imensa estar aqui com você para bater esse papo. Obrigado, meu caro. A gente em off aqui estava perguntando para você como que você gostaria de ser chamado, né? E você falou que você gosta de ser chamado de Eli, mas o que seu pseudônimo é o seu nome. Eu achei super curioso isso. Como que é isso? Eleazar Venâncio Carrias, que é o seu nome, é o seu pseudônimo, é isso? Sim, sim, é isso. Isso aconteceu alguns anos atrás. Eu decidi mudar meu nome social, né? A forma como eu me apresento. Eu me chamo Eli desde então e decidi transformar o meu nome de batismo em pseudônimo. Então, todos os meus livros são assinados como Eleazar Venâncio Carrias, e claro que por causa
disso, por causa dessa invenção minha, às vezes eu tenho que falar pelo poeta Eleazar Venâncio Carrias, né? Mas é Uhum. mais ou menos assim uma brincadeira de dizer que eu, Eli, não sou exatamente o autor dos meus livros, né? Eu precisava inventar aí um personagem, um poeta-personagem, e eu dei para esse poeta o meu nome de batismo. Você vem com esse livro, A Máquina, né? Que eu gosto muito do título pelo tom interpretativo que ele pode ter, né? Porque quando um livro chama A Máquina, sendo um livro de poesia, ele já carrega em si um tom crítico, né? Porque a gente sabe que a Sim, máquina, dentro dos dias de hoje, ela pode ser ligada tanto à robotização das coisas, às inteligências artificiais, ou à repetição de coisas sem sentimento, à repetição de coisas sem necessariamente um senso crítico ou comum, né? Queria que você falasse dessa forma com que o livro chega já no título, assim. Você, na epígrafe do livro, você pergunta: cadê a revolta? Em uma citação a Adelaide Ivanova, que eu gosto muito. Queria saber por que dessa chegada com o livro, o que que você quis já de cara e se você encontrou essa revolta. veja bem, o livro se chama Máquina, A Máquina é o poema de abertura. Eu escolhi esse nome justamente pelos múltiplos sentidos, né, que a palavra traz. Você colocou muito bem, máquina pode se referir a esse mundo da tecnologia super avançada em que a gente vive hoje e pela, pela qual somos afetados, né, condicionados, e também pode se referir às muitas máquinas políticas, né, a, a máquina que compõe o chamado mundo capitalista, mas ainda pode também se referir ao próprio, vou colocar assim, inconsciente criativo. Eu acredito que, eu não sou o primeiro a falar isso, que o inconsciente funciona como uma máquina, né? O legal é que o poeta, o artista, de modo geral, esteja aberto para essa produção maquínica, perceber as afecções, os afetos que essa máquina pode imprimir ao nosso corpo, atravessar o nosso corpo, com isso criar alguma coisa. Aí eu vou puxar para a questão da epígrafe que você citou, né? Eu trago três epígrafes. Eu fui questionado pelo Ronald Polito sobre o porquê dessas epígrafes. Ele diz que as epígrafes são assim, claramente políticas, enquanto que o conjunto de poemas do livro não são assim tão evidentemente políticos no sentido da militância, né? Aí é que está. Eu coloquei essas epígrafes da Hilda Hilst, do Marco Lucchesi e da Adelaide Ivanova, justamente para falar da impotência da escrita do ponto de vista dos efeitos políticos, ao mesmo tempo em que isso não deve justificar uma inércia do escritor. Eu não vou mudar a política do Brasil, eu não vou tornar a vida dos excluídos mais fáceis com a minha poesia. Mas, ainda assim, eu devo escrever com essa consciência de que toda escrita, todo fazer poético é engajado politicamente. Não tem como eu dizer que faço uma escrita neutra, não tem como eu me abster de uma posição política. Então, para finalizar, respondendo a sua pergunta, eu diria que Máquina é o meu livro mais politizado, né? E a política desses versos, desses poemas, ela se coloca muitas vezes de uma maneira assim entre linhas, se coloca entre linhas, e em alguns momentos eu acho que ela está assim bem explícita, né? Mas no final o que eu quero dizer é isso. A minha poesia é politicamente engajada, embora
eu tenha consciência das limitações da minha escrita diante da complexidade que é a nossa realidade política e social brasileira. Você acha que a poesia sempre faz política? Poesia sempre faz política. As relações amorosas, até elas são políticas. Então, se eu escrevesse apenas versos de amor, eu estaria fazendo política. Ó, por exemplo, eu sou um homem gay, né? E Uhum. digamos que eu decidisse escrever um livro dedicado ao meu namorado ou ao meu marido. Ao fazer isso, eu estaria trazendo para a cena literária e, consequentemente, para a sociedade um tipo de relação que muitas vezes é negada por muitas pessoas, especialmente essas mais conservadoras, do tipo que defende Deus, pátria e família, né? Possivelmente, alguns protestariam que um livro que trata de um amor homoafetivo não poderia ser lido na sala de aula para crianças ou adolescentes. Veja, eu teria escrito um livro de poemas românticos, né? Talvez do tipo bem doce, né? Aquele romantismo bem cafona, mas o resultado disso, né, seria evidentemente político, porque eu provocaria uma discussão, as pessoas, né, ou criticariam ou elogiariam, mas enfim, eu estaria trazendo para a cena uma questão que é a existência das relações amorosas entre essas pessoas que a maior parte da sociedade insiste em negar sua existência. Quando você fala que a máquina, o nosso subconsciente é de certa forma uma máquina, eu lhe pergunto, a parte que o subconsciente vomita no nosso consciente, no sentido passional, no sentido emotivo, no sentido sensível do poeta, né? Você enquanto poeta, fica onde? Eu não sei se eu vou responder a contento, porque essa é uma pergunta muito boa e acho que muito difícil de responder. Mas assim, o que eu estou querendo dizer com essa, quando eu observo, quando eu coloco que a máquina, em referência ao nosso inconsciente, do inconsciente como máquina, quando eu digo isso, eu estou querendo dizer o papel de produtor do inconsciente. É, uma máquina que produz, né, que está sempre em movimento, né, uma máquina que muitas vezes nos captura, mesmo quando inconsciente, nos atravessa ou vomita sobre nós, como você colocou, alguns sentimentos, afetos, lembranças, motivações. Isso, evidentemente, nos transforma, né? E essa transformação ela pode ser passiva ou ativa. O consciente está aí como uma máquina sempre me produzindo. Como é que eu me relaciono com o inconsciente de uma maneira que eu possa sair dessa relação pessoa positivamente transformada? E outra, o que eu posso criar a partir de tudo isso que o inconsciente coloca sobre esse eu que eu penso que sou eu inteiro, definido, estável, né? Usei bastante disso para criar meus poemas. E veja, foi exatamente um trabalho de parceria com o inconsciente, porque eu não sou aquele poeta que senta para escrever, né? Infelizmente, eu não tenho um método. Os meus poemas vêm até mim. Ano passado, né, 2022, o ano inteiro eu escrevi apenas um poema, e isso já em dezembro, né? Às vezes eu passo 6 meses sem escrever nada, porque não fui atravessado, né, pela poesia, mas também não é inspiração, entendeu? Então, eu acho que o inconsciente ele tem um papel muito grande na minha escrita. Eu tenho dois poemas, por exemplo, que falam de uma relação de abuso, uma situação de abuso, que eu vivi na minha infância. Eu não planejava colocar esse assunto no meu livro. Em nenhum momento da minha vida eu pensei, um dia eu vou ressignificar essa experiência, eu vou transformar isso em poesia.
Então, só pode ter sido o inconsciente que agiu sobre mim e eu me dei a oportunidade de criar alguma coisa a partir disso. Esses poemas que você fala sobre o abuso que você sofreu, quando você se coloca, né, muito inteiro, né, no livro, quando você fala que o poema vem até você, né, Sim. dá para perceber na sua poética que você é um poeta completamente envolvido naquilo que você produz e não necessariamente um operário da poesia. E você falar de abuso que você sofreu dentro de um livro de poesia, né, que te desprende, né, até mesmo com essa história do pseudônimo que você trouxe. Como que isso conceituou a sua vida, essa outra relação do Eli Pessoa, e como que foi essa relação que você tem com os abusos que você sofreu? Foi o único episódio de abuso. Eu devia ter 5 ou 6 anos. Essa é a lembrança mais antiga que eu tenho. Na maior parte das vezes, quando eu lembro dessa situação, eu lembro de uma maneira tranquila. Por isso que em um dos poemas eu coloco que a situação de abuso vivida aos 6 anos só não me deixou dodói porque pensei se tratar de uma brincadeira. Mas, na verdade, eu acho que não existe abuso que não traga consequências graves para a pessoa, né? Principalmente do ponto de vista psíquico. Aí, no outro poema, eu coloco, né, que tinha 6 anos quando aconteceu, passou o resto da vida querendo voltar para o útero da mãe. Aí, nesse poema, eu já reconheço que esse abuso, né, um abuso sexual, sim, me afetou e, com certeza, embora eu não esteja consciente, das suas consequências, isso acabou contribuindo para eu ser quem eu sou hoje. Então, durante muito tempo, eu fui uma pessoa tímida, ainda me considero bastante tímido. Tive problemas de autoestima, sempre me senti, né, fora do lugar, não me sentia aceito. Enfim, eu acho que isso tem alguma coisa a ver, né, com esse episódio, embora eu não seja resultado apenas desse episódio, né? E a minha maneira de me relacionar com isso, as minhas maneiras, né? É como é que eu me relaciono com isso como poeta e também como pessoa. Eu acho que o poeta se relaciona melhor com isso. Tanto é que eu pude transformar isso em poemas, né? Agora, como pessoa, eu acho que esse é um assunto que eu evito. Mas, assim, como pessoa, eu evito. Mas, como poeta, sabendo do papel político da minha poesia, eu não evito nenhum tipo de assunto, porque eu acho que eu acabo contribuindo com a minha escrita para trazer um tema tão difícil, né, à tona, e também para dialogar com algum leitor que possivelmente tenha vivido uma experiência semelhante, né? Talvez o leitor possa ter alguma identificação com a minha escrita. Essa comunicação, essa ponte com que você consegue fazer com o leitor, ela perde o controle a partir do momento que você publica o livro, né? Como é muito comum os escritores falarem isso. Mas, por Sim, outro lado, elas conseguem te aproximar também de uma gama de pessoas que se sentem tocados pela sua poesia, porque eu acho que a função da poesia, se é que tem função, tá aí também, nessa coisa de você ler algo e aquilo te tocar e aquilo mexer com você e te fazer refletir por algum momento sobre qualquer coisa, ainda que sobre nada. E você faz esse encontro, na minha opinião, você consegue. E falando sobre nada, quero ler um poema aqui, depois eu queria já emendar sobre ele, que fala assim: não quero construir nada, talvez uma letra de música da mais vagabunda para tocar na estrada. Chegar no meio da vida sem olhar para trás. Não quero construir nada, que não de mim, uma versão cada dia renovada. Moro num bairro que não me diz nada. Para meus vizinhos, eu sou o vizinho que ainda liga o rádio. Flores que não plantei enfeiam a frente da casa alugada. Julguei, fizera tudo errado. Chuva, morte, erva daninha. Se refaço a matemática, é tudo dádiva. Uma perversão, edificar a coisa edificada. Eu não quero construir nada, só transformar em ruínas todo dia o que em mim se faz parede erguida, nova morada. O que é esse nada, Eli? ótima pergunta. Rapaz, eu adorei a tua leitura. É Obrigado. tão bom a gente, é tão bom
né? É tão bom poeta ser lido. Eu gosto muito de ouvir outras pessoas lendo o que eu escrevi. Mas, assim, quando o poeta diz não quero construir nada, de alguma forma ele se contradiz, né? Porque ele diz que não quer construir nada, mas no final ele diz que só quer transformar em ruínas todo dia o que em mim se faz, parede erguida, nova morada. Ele não quer construir nada, mas eu acho que quando ele opta pela destruição, né, transformar tudo em ruínas, isso não é um nada, né? Se eu destruo uma construção, eu produzi ruínas, né? Embora ele diga que não quer construir nada, mas ele produz alguma coisa. Agora, eu sou da opinião de que o poeta é sempre o pior intérprete de si mesmo. Você acredita que esse poema caiu no concurso público do Instituto Federal do Pará e eu não soube a resposta, é, assim, de cara. Interessante isso. Esse nada, tentando responder de uma forma objetiva, né, até em respeito aos nossos ouvintes, esse nada é, digamos, aquela atitude de tentar colocar que tudo na vida precisa ter uma utilidade. Esse dizer não quero construir nada é um ato de rebeldia contra esse mundo em que nós estamos, que preza muito a produção, a acumulação de bens. Eu brinco com as minhas filhas, eu tenho duas filhas lindas, um beijo para elas, a Eidra e a Pietra. Eu digo para elas, minhas filhas, estudem, porque o papai não vai deixar herança nenhuma para vocês. Bens materiais, herança financeira, possivelmente eu não vá deixar. Eu acho um absurdo as pessoas se matarem de trabalhar para ter conforto, né? Para ter uma Uhum. vida, né, de luxo, ou pelo menos uma vida muito bem confortável, né? De que adianta eu construir algo assim que sacrifica a minha própria existência, né? As pessoas se matam de trabalhar para ter conforto e no final elas pagam o psiquiatra, pagam médicos para se curarem de doenças psíquicas e físicas mesmo, que elas adquiriram, né, nessa busca desenfreada por uma vida melhor. Então eu sou o tipo de cara que eu me adapto muito bem à vida simples que eu levo. Se um dia eu puder ter uma vida melhor, se eu puder construir alguma coisa que possa ficar para minhas filhas. Eli, como que você apresenta poesia às suas filhas? Ah, as minhas filhas, elas nunca fizeram assim uma crítica, né, dos meus poemas. Papai, esse poema tá muito ruim e tal, né? Mas as minhas filhas são minhas fãs, né? Elas têm quantos anos? A mais velha já tem 20 e a mais nova tem 15. Você foi pai muito novinho, então. Eu tinha 25 anos, eu tô com 45. Eu tinha 25 quando eu tive a mais velha. É difícil, né? O ofício da poesia por si só já é difícil. E hoje em dia a competição poética com quem é pai, eu não sou pai ainda, mas eu tenho sobrinhos de várias idades, né? De 24 a 5 meses. A função não, a dificuldade de se competir com um mundo, né, não poético é muito grande, né? Eu acho que eu não sou muito, infelizmente, eu acho que eu não sou muito envolvido nesse trabalho, que eu já fui, assim, de tentar convencer as minhas filhas a ler bastante poesia, literatura, assim, de uma melhor qualidade, mas elas preferem ler esses romances que tem aí, tipo, É Assim que Acaba, né? Apesar de que elas me leem, elas às vezes comentam e tal, mas claro que sendo pai eu gostaria muito que elas fossem leitoras mais ativas de poesia, não só da minha, né? Uhum. Mas enfim, Eu queria que você lesse alguma coisa sua pra gente também. Eu fiz uma leitura aqui, queria que você fizesse também, é possível? ok, eu vou ler um dos poemas que eu mais gosto aqui no Máquina.
ele tem um quê de autoficção. O poema se chama Câncer. Nunca diga a palavra nunca, você dizia. Acenda um cigarro, engula o escarro, assopre a espuma, mas nunca, nunca use a palavra nunca. Algumas vão escapar pelas pontas dos dedos, algumas vão grudar em você, outras vão cair e despedaçar. Você se mantém impassível, são apenas xícaras. A velhice não chega para todos, essa é uma verdade feliz. Posso ouvir sua voz no fundo do vídeo. Tínhamos cigarros e ríamos de tudo. Brincávamos de horóscopo, mas evitávamos a palavra câncer. A velhice não chega para todos, essa a verdade mais triste. Nunca trate mulheres como xícaras, nunca, nunca espere a cura, nunca ame depois, nunca despreze a palavra nunca. Você morreu aos 30 com um tiro na nuca, mas evitávamos a palavra câncer. Não foi nossa culpa. Fala um pouco dele. Obrigado. Fala um pouco dele Esse pra gente. poema, esse poema nasceu a partir de um amigo, da perda de um amigo. Ele, ele é, digamos assim, uma recriação. Alguns elementos desse poema são fictícios, né? Mas foi a perda de um amigo que realmente morreu com um tiro na nuca que acabou gerando esse poema, né? E a partir daí eu criei essa história, né? Muitos dos meus poemas têm esse aspecto narrativo. É a história de um rapaz que sofria de câncer e os amigos faziam de tudo para distraí-lo. Tragicamente, ele não morre de câncer, ele acaba morrendo assassinado. Você retrata bem a sua prosa também, né? Ô, Eli, eu queria que você falasse um pouco do Prêmio Mix Literário. O Ale Rabelo já esteve aqui no Rabiscos algumas vezes. Eu acredito que é um prêmio muito celebrado entre os escritores e as escritoras LGBTQIA+, e você foi um dos finalistas, né? Eu queria que você falasse com uma ligação aí com a primeira resposta que você deu falando do papel político da poesia, que você ligasse essa ideia com o prêmio, né? O que que esse prêmio tem a oferecer e a importância dele e o rosto dele no Brasil, que vem aí uma onda conservadora, aliás, né? Você, finalista no prêmio em pleno governo Bolsonaro. Sim, né? É sempre importante a gente contextualizar, né? Para mim foi muito importante e uma alegria imensa estar entre os finalistas. O prêmio Mix, organizado aí pelo nosso querido Alexandre Rabelo, é um prêmio necessário, né? Eu, eu vejo com muita positividade e com muita alegria iniciativas como essa. Algumas pessoas, claro, criticam, acham que isso acaba segregando mais ainda, né? Ah, aí entra aquela questão que para mim já está batida, está velha, sobre a qualidade do texto. Se o texto é de qualidade, ele vai aparecer em outros prêmios, né? Dedicados à ampla concorrência. Eu acho isso assim de uma ignorância política absurda, né? Porque nós, da comunidade LGBTQIAP+, nós fomos sistematicamente colocados à margem, né? Nós, assim como outros segmentos da sociedade, né? Como a comunidade negra, assim como os povos indígenas, quando alguém ou uma instituição, organização cria um evento desses, eu vejo isso como uma ação afirmativa, né, de reparação histórica. Isso, para mim, isso de modo algum invalida ou diminui ou põe em dúvida a qualidade literária.
Porque o que é a qualidade literária se o escritor não tiver leitor, né? Se ele não tem leitores, como é que, se ele não tem visibilidade, se ele não tem espaços para apresentar sua literatura, ele pode escrever a literatura da mais alta qualidade que ele vai morrer no anonimato. É por isso Uhum. que eu acho importante essas iniciativas, né? O Ale Rabelo está de parabéns, né? Junto com a organização aí, toda a equipe que organiza esse prêmio. Eu me inscrevi e, assim, como eu sei, eu acompanho, né, pelas redes sociais, compro alguns livros dos meus pares, como eu sei que tem muita gente LGBTQIAP+, produzindo excelentes livros, poesia, crônica, romances, eu imaginei que talvez eu não chegasse nem entre os finalistas, mas Eu foi posso uma falar que é ótima sorte. merecidíssimo, porque o Mix Literário ele está sempre no radar. É um prêmio, né? Despertou aí Gabi Solteiro também. Enfim, tem vários nomes que passam pelo Mix Literário e todo mundo fica ligado nesse prêmio. É um prêmio que já tem uma significância muito grande para o mundo literário brasileiro, para a literatura contemporânea. Ele, papo bom demais, é uma delícia te ouvir. Você vê como que a gente consegue sair da poesia e ir para tantos caminhos, né, dentro da Sim, beleza do que você criou, né, a sua criação, a máquina criada por você, e agora te conhecendo um pouco mais, sabendo da onde que você escavou isso, né, o seu âmago, né, a sua vivência humana, a sua vivência como pai, a sua vivência como um autor gay, e você tendo essa postura diante da poesia e principalmente esse respeito pela poesia, faz muita diferença na hora que a gente abre o seu livro, né? A Urutau fez um trabalho lindo de edição, como é comum na Urutau, eles têm essa pegada muito bonita, né, dos livros, e sem dúvida nenhuma, eu não conheço os seus outros livros, eu já li alguma coisa dos outros livros, mas eu não li todos, né? Como, como eu fiz com esse. Mas eu acredito que você surge aí também como um nome de destaque na poesia brasileira, sem dúvida nenhuma. E eu estou muito feliz de poder estar falando com você e te conhecendo mais a fundo também, para entender como que você conseguiu aí gerar o seu livro Máquina, que é incrível. Falasse, para a gente fechar, onde que o pessoal encontra seu livro, como que o pessoal te encontra também, se você quiser. muito obrigado, Tadeu. Muito obrigado pelas palavras, pela gentileza, pelo carinho. O Máquina está disponível no site da editora Urutau. Já vi que também está na estante virtual, na Amazon. O meu segundo livro, chamado Regras de Fuga, ele foi lançado em 2017 pela E-Galáxia, do Tiago Ferro, e o e-book está disponível na Amazon. Mas ele vai ser lançado na forma impressa este ano pela editora Fractal e em breve vou estar anunciando aí o lançamento, a disponibilidade para venda desse segundo livro também, o Regras de Fuga. O meu primeiro livro, somente eu acho que na estante virtual, talvez, é o Quatro Gavetas, é um livro do qual hoje eu me afasto um pouco, né, em questão de temática e estilo, mas pelo qual eu tenho muito carinho, porque ele tem um prefácio do Benedito Nunes, e foi meu Olha só que primeiro bacana. livro, obrigado, foi meu primeiro livro, e com ele eu ganhei meu primeiro prêmio, que foi o prêmio do Alcídio Jurandir, da Fundação Cultural do Pará. Que bacana, E cara. aí, e também, quem quiser acompanhar no Instagram, eu estou sempre por lá, eli.carrias, de vez em quando eu solto alguns poemas meus, também gosto de compartilhar dicas de leitura, né, de outras escritoras e escritores. Eu acho isso bacana, eu acho importante, né, a gente se ler, nós que somos da cena alternativa, se ler, se apoiar. Muito bom, meu caro. Obrigado. Obrigado mesmo. E vida longa aí. Eu te conheci da internet, eu sei que lá a gente
começou a trocar figurinha e se admirar também. Eu acho que esses abraços que a gente consegue dar são muito proveitosos e a gente leva para o resto da vida. Espero um dia te conhecer pessoalmente. Quando estiver por aqui, eu te aviso. Você me avisa, quando eu estiver por aí, eu te aviso. E espero aí que esse encontro surja também. E seja bem-vindo ao Rabisco sempre, a casa é sua. Obrigado. Pessoal de casa que está ouvindo, dúvidas, reclamações, sugestões, podcast rabiscos@gmail.com. E o pessoal que quer enviar sugestão de pauta e enviar material, Caixa Postal, número 129, CEP 37.701.010, Poços de Caldas, Minas Gerais. É isso. Um beijo a todos, bom dia, boa tarde e boa noite.